Dar as boas-vindas a todos, agradecer a vossa presença aqui hoje neste webinar e aos nossos oradores convidados também um especial agradecimento pela disponibilidade em estarem aqui presentes e poderem dar o vosso contributo para aquilo que é este projeto. Nós estamos aqui no âmbito de um projeto que está em implementação pela Associação Empresarial de Passos Ferreira, que é um projeto que tem como objetivo principal o desenvolvimento de um roteiro de descarbonização para a indústria do mobiliário, e que aqui estão contempladas diversas iniciativas, desde este webinar, à criação de guias que as empresas poderão consultar e que ajudam na implementação de medidas de descarbonização, o roteiro em si, que é o objetivo principal do projeto, ações de formação e capacitação, sessões de esclarecimentos, entre outros webinars que também serão realizados durante os próximos meses. Isso, agradeço a todos mais uma vez a vossa presença e damos então início ao nosso webinar. Muito boa tarde a todos. Eu chamo Pedro Santos e sou diretor da empresa To Go Out Consulting. A mim cabe-me aqui o papel de moderar este painel, onde temos aqui duas pessoas com muita experiência prática também de trabalharem com a indústria, as temáticas da eficiência energética e da descarbonização da indústria, que cada vez mais são temáticas extremamente relevantes, ainda para mais num contexto de grande complexidade em que as indústrias se têm que posicionar. Por um lado, temos a tendência inflacionária do lado dos preços da aquisição de energia, o que faz com que as empresas que não se preparem são confrontadas com faturas cada vez maiores do lado da energia e, por outro lado, a necessidade das empresas reforçarem a sua competitividade num contexto em que estão a ser aplicadas tarifas, onde há uma competitividade cada vez maior no mercado global. E onde as questões de eficiência associadas à descarbonização podem ser cruciais para o reforço da competitividade da indústria nacional. Temos aqui hoje neste painel o Ricardo Barbosa do Instituto Nacional de Engenharia e Gestão Industrial, pessoa que tem muita experiência nesta área, e também o Luís Ribeiro da empresa Yuan, uma empresa que tem trabalhado muito estas questões de eficiência energética e da descarbonização da indústria, que nos traz também aqui o lado prático de ter acompanhado e estarem a acompanhar muitos projetos nesta área. Eu passava então a palavra ao Ricardo Barbosa, agradecendo desde já o contributo e a presença dos dois, e passava desde já a palavra ao Ricardo Barbosa, que nos vai trazer aqui um enquadramento sobre este tema. Muito obrigado, Pedro. Começar por cumprimentar todos os presentes, agradecer à Associação o convite formulado ao INEGI e a oportunidade que nos dá aqui de partilhar um bocadinho aquilo que é a nossa visão acerca do tema. Portanto, eu trago aqui alguns casos de estudo, vou aqui tocar alguns pontos, desde a eficiência energética, desde a integração de fontes renováveis de energia, a integração de gases renováveis, ou seja, trago aqui estratégias para a descarbonização do uso de energia na indústria de uma forma mais transversal, não focada apenas no setor da indústria imobiliária, algo mais transversal, mas a grande maioria destas soluções que trago aqui, destas estratégias, aplicam-se também ao setor. Portanto, sem mais demoras, enfim, apresentando-me, eu sou coordenador da Unidade de Energia do INEGI. O INEGI é um Instituto de Investigação e Desenvolvimento, é o Centro Tecnológico de Inovação ligado à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Trabalhamos em todas as áreas da engenharia mecânica e da gestão industrial, sendo que na Unidade de Energia desenvolvemos soluções tecnológicas para a descarbonização dos vários setores da economia, com um foco muito grande nos processos industriais e nos processos térmicos industriais. Indo diretamente ao tema, e falando aqui um bocadinho de contexto, um contexto que é global e que é irrefutável, portanto, nós vivemos aqui numa situação de emergência climática. Sabemos que tem havido um aumento da temperatura média global do planeta, desde a era pré-industrial, e estamos agora aqui numa situação em que já temos temperaturas de cerca de 1,1 ou mais graus em relação à era pré-industrial, de aumento da temperatura média global, reforço, e temos aqui várias opções do caminho que podemos seguir. Umas que terão um impacto muito, muito grave e outras que conseguimos mitigar aqui algum impacto e ainda estamos a tempo de diminuir
de facto, a severidade desses impactos. Portanto, esta infografia é particularmente feliz, é do IPCC, do Instituto Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, que nos mostra que, de facto, o problema e os impactos não serão para daqui a 2 ou 3 gerações, portanto, é para a geração que nasceu em 2020, ainda abrange a geração que nasceu em 1980 e que, de facto, vão, ao longo da sua vida, sofrer estes impactos. Impactos que podem ser muito, muito graves, diria eu, apenas graves, enfim, ou mais pequenos, se conseguirmos atuar. E como é que se atua? É inegável, embora haja alguns negacionistas, é inegável que há aqui uma ligação direta, uma correlação direta entre a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera e o aumento da temperatura média global. Portanto, havendo esta correlação, tem que se atuar aqui nas emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, existe esse problema, como um problema ambiental, e eu, sendo hoje o dia da sustentabilidade, também estava aqui a trazer os vários pilares da sustentabilidade como contexto para depois ir para a discriminação da indústria. Para além deste problema ambiental, temos aqui também um problema social, temos aqui um problema económico. Portanto, há aqui uma desigualdade social muito grande a nível global. 1% da população tem 50% de toda a riqueza a nível global e apenas 26 pessoas têm mais riqueza combinada do que 3,8 bilhões de pessoas mais pobres. Portanto, há aqui questões relacionadas com as desigualdades sociais, que estão relacionadas também com as emissões de gases com efeito de estufa. É dito, e este estudo é do Instituto de Ambiente de Estocolmo, que 10% da população é responsável, que é os 10% mais ricos, são responsáveis por 50% das emissões de gases com efeito de estufa e 50% da população é responsável apenas por 8% das emissões. Portanto, há também aqui uma relação direta entre a forma como vivemos, enfim, o que compramos, o que consumimos, que impacta aqui em termos ou não poder de compra, e quanto mais poder de compra temos, tendencialmente temos um estilo de vida que conduz a maiores emissões de gases com efeito de estufa. Eu trouxe aqui um recorte de uma notícia, a notícia é do final do ano passado, 24 de outubro de 2024, em que dizia que multimilionários produzem mais carbono em 90 minutos de vida do que uma pessoa média numa vida. Portanto, em termos de emissões de carbono, de facto, o estilo de vida e, de facto, as populações com maior poder de compra, tendencialmente têm aqui associado maior pegada. Temos aqui um problema, então, ambiental, temos um problema de desigualdades sociais que também explica um bocadinho este problema ambiental e, portanto, temos aqui um problema económico que tem que ser resolvido, mas a crise económica só pode ser superada por novas políticas que garantam o combate a maior de todas as crises, a crise ambiental. E daí surge o conceito de sustentabilidade, sendo hoje o dia da sustentabilidade. A sustentabilidade visa conciliar as cidades presentes com a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Temos dentro da sustentabilidade 3 pilares, como é sabido: o pilar ambiental, o pilar social e o pilar económico. Foi um bocadinho aquilo que vimos há pouco. De facto, é preciso atuar nas 3 vertentes, todas elas também estão relacionadas aqui com as crises climáticas e, portanto, é fundamental minimizar o impacto ambiental das atividades humanas, promover a equidade social e criar sistemas económicos que promovam o crescimento sustentável, a justiça social e a prosperidade económica. Estes são os pilares de sustentabilidade e se olharmos aqui, já que estamos a falar da sustentabilidade nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vemos que muitos deles estão relacionados com o uso da energia, que é isso que nos traz cá, e o uso de energia nos processos produtivos. Temos questões relacionadas com o consumo e produção responsável, que é o Objetivo 12, temos questões relacionadas com cidades e comunidades sustentáveis, portanto, a energia está aqui em vários destes pilares. Com esta constatação e depois de terem sido definidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim, houve um acordo
de Paris, e já vamos ver aqui uma timeline, perdão, peço desculpa, uma timeline com todas as estratégias europeias que estão, enfim, que a cada momento foram lançadas para garantir a neutralidade carbónica. Portanto, ficou definido no Acordo de Paris que tínhamos que limitar o aumento da temperatura média global até 2 graus. Após o Acordo de Paris, depois tivemos ainda o Pacto Ecológico Europeu, em 2019. No Pacto Ecológico Europeu, a Europa assume a ambição de ser neutra em carbono em 2050, assegurando também que o crescimento económico esteja associado à utilização de recursos e ninguém deixado para trás. Surge a pandemia de Covid-19 em 2020. Muitos vaticinaram o fim do Pacto Ecológico Europeu, porque não ia, com a crise económica associada à Covid, não iria haver capacidade de executar esta estratégia que está aqui definida no Pacto Ecológico Europeu, mas a Europa, a União Europeia, por ter tido acesso a mercados, a financiamento, consegue, de facto, ainda tornar o objetivo mais ambicioso, e surge o Fit for 55, que prevê uma diminuição da emissão de gases com efeito de estufa de 55% até 2030. Depois, com o conflito na Ucrânia, é lançado o Repower Europe, em 2022, que tem mais a ver com independência energética, com o fim da dependência do gás e dos combustíveis fósseis russos, mas havendo aqui este caminho para a independência energética, implica, obviamente, uma aposta nas fontes renováveis de energia, nos gases renováveis, portanto, está de braço dado com a descarbonização. Portanto, todos estes planos foram elaborados com base no pressuposto. Se nós queremos, a energia não é o único, o uso de energia não é o único motor para as emissões de gases com efeito de estufa, mas é a principal responsável pela emissão de gases com efeito de estufa. Se nós virmos, grande parte das emissões de gases com efeito de estufa surgem do uso de energia, do uso de combustíveis fósseis, seja energia para produção de eletricidade, seja fonte de energia primária para a produção de eletricidade, combustíveis fósseis, seja para os nossos processos industriais, seja para os nossos edifícios. Portanto, há aqui uma dependência muito grande da energia e uma influência muito grande do uso de energia nas emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, todas as estratégias focam muito neste problema e neste tema da descarbonização do uso de energia. É algo que é fundamental e transversal a todas as estratégias europeias, as estratégias nacionais, o Plano para a Neutralidade Carbónica, o PNEC 2030, que lança aqui também desafios muito ambiciosos para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em 55%, também acompanhando o Fit for 55, mas também de integração de renováveis, da eficiência energética, 35% de eficiência energética, intervenções elétricas e também a diminuição ou o aumento da independência energética, a diminuição da dependência energética. Portanto, com tudo isto, o que é que se perspectiva para o sistema energético do futuro, para irmos depois à indústria e ver em particular quais são as tecnologias e as soluções e as estratégias que conduzirão à descarbonização. Como é que será o sistema energético do futuro? Portanto, haverá uma redução no uso global de combustíveis fósseis, haverá uma utilização de fontes de energia de baixas emissões, mudança para vetores energéticos alternativos e trabalhar muito na eficiência energética. Portanto, o que se perspectiva é algo que está aqui, comprando 2020 com 2050, perspectiva-se que, em termos de energia final, se eletrifique muitos usos de energia, portanto, a eletrificação vai ser um pilar-chave da descarbonização. Portanto, estamos aqui a falar passar de 20% do uso de eletricidade para 50% e depois complementando aqui com as moléculas verdes, leia-se gases renováveis, leia-se biometano, usos da biomassa, gás de síntese ou hidrogênio verde. Portanto, isto é a nível global. Agora vamos focar na indústria. O que é que vai acontecer na indústria? Portanto, antes, ou melhor, se calhar antes de ir para a indústria, só dar uma nota que isto vai trazer grandes complexidades ao sistema eletroprodutor, à rede elétrica nacional. Portanto, vai haver aqui grandes desafios da gestão da rede. Vamos estar dependentes de centrais eletroprodutoras de base renovável e enfim, face
às fontes renováveis de energia e à sua intermitência, ou melhor, à sua variabilidade, nós vamos ter aqui necessidades de ter armazenamento, vamos ter necessidades de flexibilidade na procura de energia, portanto vai haver aqui um grande desafio que tem a ver com esta integração de sistemas energéticos, que será algo desafiante para todo o setor da eletricidade, o setor eletroprodutor e da distribuição e transporte de energia elétrica, mas também para as próprias empresas, e isso está aqui nas estratégias das empresas. Portanto, terão cada vez mais fontes renováveis de energia, unidades de produção para autoconsumo e, portanto, vão ter que começar a equilibrar cada vez mais a oferta de energia com a procura e ajustar os seus processos produtivos para conseguir maximizar o uso de fontes renováveis de energia, eventualmente com sistemas de armazenamento. São esses os grandes desafios a nível do sistema energético do futuro. Vamos agora, e rapidamente, para não me atrasar muito e cumprir minimamente o horário, ou derrapar pouco no horário, falar da descarbonização da indústria. Recentemente foi lançado o Net Zero Industry Act, uma estratégia europeia para a descarbonização da indústria. Tem mais a ver com o fabrico, a capacidade das empresas europeias produzirem tecnologias para a descarbonização da indústria. Não estamos tão dependentes de outros mercados, como por exemplo o mercado chinês, no caso dos fotovoltaicos, e capacitar a Europa desta capacitar a Europa com a capacidade, passa o pleonasmo, de produção destas tecnologias. E que tecnologias são essas? São tecnologias de armazenamento, são bombas de calor, que é uma tecnologia que vai ter aqui um papel fundamental, também a captura de carbono e a utilização de carbono, tecnologias para a integração de fontes renováveis de fontes renováveis de energia, também para a produção e uso de hidrogênio verde e também de biometano. Portanto, há aqui o Net Zero que já nos indica aqui quais são as tecnologias e as tecnologias já existem, é preciso desenvolvê-las mais, é preciso que a Europa consiga produzir, mas como é que cada um de nós, cada industrial na sua fábrica pode atuar. E o que vou falar aqui é essencialmente as emissões de Scope 1 e Scope 2 nesta apresentação. Portanto, não vou falar tanto das emissões de Scope 3, que têm a ver com as matérias-primas, têm a ver com toda a cadeia logística também dos produtos. Vamos aqui falar que o nosso volume de controle é o nosso chão de fábrica, o que é que se pode fazer no nosso chão de fábrica para descarbonizar o uso de energia. E as estratégias são diferentes consoante o setor que está a ser trabalhado. Vemos aqui dados da DGEG, o uso de energia final em vários setores. Vemos que há aqui alguns, como da cerâmica, do vidro, em que há uma dependência muito forte de combustíveis fósseis, como o gás natural. Outros setores que já estão muito eletrificados, que têm já o uso de energia é essencialmente eletricidade. O vetor usado é a eletricidade e, nesse caso, sendo a eletricidade de base renovável, o desafio é bem menor que noutros setores que usam combustíveis fósseis. Mas o que é que tem que se fazer? A estratégia tem que seguir sempre estes passos por esta ordem. Primeiro, trabalhar na eficiência energética. Não faz sentido pensarmos em pôr painéis solares fotovoltaicos, em instalar uma central de produção de energia solar fotovoltaica para autoconsumo, se não tivermos os nossos processos primeiro eficientes. Ou seja, não faz sentido, vamos sobredimensionar a nossa central, vamos ter uma central que tem uma capacidade maior do que necessitamos e vamos ter uma fábrica ineficiente na mesma, mas com painéis fotovoltaicos, tornando ainda mais caro. Portanto, first thing first, sempre trabalhar primeiro a eficiência energética. Depois, descarbonizar o uso de energia. Descarbonizar o uso de energia consegue-se através da eletrificação de processos térmicos, enfim, substituir o uso de gás natural por eletricidade verde naqueles processos em que será possível essa eletrificação, ou então por combustíveis de baixo carbono. Portanto, olhar muito para os combustíveis para os carbono, para os gases renováveis e olhar também para o uso de energia térmica, isto é essencialmente direcionado à energia térmica e substituir os combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ou eletrificação. Depois, questões relacionadas com a economia circular, obviamente, e ter a visão da indústria como setor ativo no sistema energético e também ferramentas avançadas de energia. Cada vez mais vai ser mais preciso ter aqui a digitalização de braço dado com a descarbonização, conhecer exatamente a cada momento qual é que é o uso de energia, perceber de alguma forma
e ter aqui capacidade de forecast até de preços de energia e de produção de solar fotovoltaica para ajustar a nossa produção à disponibilidade de solar fotovoltaica de energia elétrica de base renovável e de energia elétrica mais barata. Portanto, a digitalização terá aqui um papel fundamental para garantir a eficiência energética e diminuir os custos de energia. Esta figura é idêntica à anterior e que nos diz, a Alice é uma associação francesa para a eficiência energética e descarbonização, que nos diz precisamente isto: trabalhar sempre em primeiro lugar a eficiência energética, depois a integração, descarbonizar o uso de energia, para a integração de fontes renováveis de energia ou gases renováveis, e só, de facto, para aqueles usos não substituíveis de combustíveis fósseis, usar então sistemas de captura de carbono. É esta sequência, é isto que tem que ser feito. Há tecnologia para isso. Aqui tem um mapeamento das tecnologias mais custo-eficazes para a descarbonização do setor industrial. Portanto, é seguir esse espaço. E começar, obviamente, pela eficiência energética. Cada um de vocês tem que começar a olhar para o uso de energia, desagregar o uso de energia, fazer um diagnóstico energético, perceber o que é que pode ser melhorado. É fundamental começar a elaborar planos de ação individualizados para cada indústria. A Associação IBEM está a fazer este roteiro para o setor e este roteiro vai dar pistas muito importantes daquilo que são daquilo que é o caminho para a descarbonização, mas cada indústria vai ter que ter o seu próprio roteiro, o seu próprio plano. Portanto, é fundamental ter uma auditoria energética, definir metas, implementar as medidas e monitorizar as metas. Isto é o primeiro passo. Traçar objetivos. Os objetivos devem ser smart, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e ter aqui uma timeline, ter aqui, de facto, um programa de execução. Os objetivos devem estar alinhados, obviamente, com os objetivos nacionais de descarbonização, com o PNEC, os objetivos do setor, mas o primeiro passo é sempre conhecer bem, fazer uma auditoria, definir objetivos e traçar um plano de ação. E depois trabalhar nas medidas de eficiência energética. E nas medidas de eficiência energética, essencialmente, onde se consegue ganhos significativos e um potencial enorme de descarbonização é nos processos térmicos industriais. Há muito desperdício de energia térmica na indústria, portanto, é combater esse desperdício de calor e aqueles fluxos de calor que não conseguem ser evitados, como, por exemplo, vai pela chaminé de uma caldeira, tentar fazer a recuperação e a reutilização desse calor residual. Portanto, o primeiro passo é diminuir os desperdícios. Daqui, depois, esta imagem, como disse logo, estava a referir que esta apresentação será disponibilizada, tem muitos slides, depois ficará para a vossa consulta. Nós vamos passar aqui alguns slides mais a correr. Portanto, dizia eu, recuperar calor residual. Se nós temos fluxo de calor residual a temperaturas que podemos ter desde 50 graus até 500 graus, por exemplo, quando em fornos de cerâmica temos gases de combustão com uma temperatura muito elevada, isso pode ser usado, esse fluxo de energia térmica, em processos, pode ser usado para fazer frio industrial com chillers de absorção, pode ser usado também para produzir energia elétrica com ciclos de Rankine orgânico. Portanto, há aqui uma multiplicidade de opções, uma panóplia de opções para a utilização desse calor residual. Portanto, diminuir desperdícios e, obviamente, isto é de senso comum, as tubagens de redes de fluido térmico, de redes de vapor têm que estar isoladas, mas isto no dia a dia nós vamos a muitas empresas, apoiamos muitas empresas, isto é muito comum, são imagens de câmara termográfica em que temos aqui dissipação de calor em redes de vapor, redes de fluido térmico e, portanto, isto de facto implica aqui desperdício muito grande de energia térmica, de dinheiro, obviamente, estou aqui a 100 euros, porque estamos aqui a aquecer o fluido térmico e depois a dissipar para o ambiente. Trago aqui alguns exemplos para consultarem com casos reais e qual é que é o potencial de poupanças apenas por diminuir o desperdício de energia térmica e também aqui alguns casos de recuperação de calor residual. Portanto, estão sempre poupanças muito significativas. O investimento paga-se normalmente, enfim, em menos de um ano, por caso um pouco mais, mas normalmente é um investimento que tem um retorno muito rápido. Também uma lógica de classe industrial. Muitas vezes nós temos aqui classes industriais em que temos muitas fábricas que têm calor residual e outras que podem ser receptoras desse calor residual. A lógica das redes de distribuição de calor, uma espécie de district heating, portanto uma rede de distribuição de calor residual
na indústria, portanto, isto faz todo sentido que possa absorver calor residual de algumas indústrias e possa entregar esse calor a outras. Isto foi um caso de estudo feito e que se mostrou viável e não está implementado no Parque Industrial de Estarreja. Portanto, a nível do Parque Industrial, essas redes de calor fazem também todo sentido e é uma estratégia que deve ser adotada. Depois de sermos eficientes, vamos descarbonizar o uso de energia. Isso consegue-se com a integração de fontes renováveis de energia, o fotovoltaico enfim, muita tecnologia madura, todos conhecem, enfim, não acho que é já atualmente o senso comum, mas também temos outras fontes renováveis, outras tecnologias de conversão de energia que podem ser interessantes, como o solar térmico, como a biomassa, e no setor do imobiliário e da madeira há muito também desperdícios, temos alguns resíduos, melhor dizendo, e portanto os resíduos podem ser valorizados também por combustão, embora de facto a valorização energética é menos interessante dentro da cadeia, dentro da pirâmide de valorização de resíduos também pode ser interessante e pode ser aqui também uma importante estratégia de descarbonização. O solar térmico, temos solar térmico com concentração e sem concentração a atingir diferentes temperaturas, conseguimos ir até aos 200 graus e Portugal é privilegiado naquilo que é a radiação direta como tal, aqui um potencial grande de integração também de solar térmico e obviamente associado ao fotovoltaico, associado à integração de centrais de unidades de produção para o autoconsumo, temos a eletrificação dos processos térmicos industriais. Muitos processos térmicos, como são bem agora gás natural, podem ser substituídos por eletricidade. As bombas de calor é uma tecnologia que tem potencial enorme em vários setores. As bombas de calor é um equipamento muito mais eficiente. Isto não é só a integração de renováveis, porque a eletrificação de processos é uma medida também de eficiência energética. São equipamentos com COP3 ou 4, quer dizer que por 1 kWh de energia elétrica entrega 4 kWh de energia térmica. Obviamente que isto não quebra nenhuma lei da termodinâmica. Temos depois aqui uma fonte de calor residual que tem que ser alimentado, mas portanto isto aqui é um potencial enorme e estão em fase de desenvolvimento bombas de calor já para até acima de 100 graus. Atualmente o que temos no mercado é até 95, 100 graus, mas já se está a trabalhar em bombas de calor até 200 graus. Isso vai ser, de facto, absolutamente disruptivo e vai ter um papel muito importante na descarbonização de muitos processos térmicos. Depois, voltando a esta imagem, a questão do armazenamento é fundamental também, uma vez que vamos ter fotovoltaico, vamos ter muito excesso de produção, ter capacidade de armazenar ou de flexibilizar a procura de energia, ou seja, se calhar, se tivermos possibilidade e se tivermos alguns processos baixos, se forem processos contínuos 24 horas por dia, não há essa flexibilidade, mas deslocar aqui alguns processos para alturas em que temos mais solar fotovoltaico e temos energia elétrica mais barata, portanto, estar sempre aqui a ajustar a produção e ter a energia como um parâmetro na decisão para o escalonamento da produção. Portanto, é outra estratégia que é fundamental. Para concluir, Ricardo. Exatamente, já estou aqui um bocadinho. Sim. Pronto. Como eu disse, tenho aqui alguns casos de estudo, eu só vos queria lançar estas pistas para depois olharmos mais para o que está e olharem mais para o que está a ser feito para o setor. Só para concluir, portanto, tenho aqui alguns casos de estudo, de casos reais, em que se consegue ver aqui as poupanças, o potencial de poupança, quer económica, quer a nível de diminuição de gases com efeitos de estufa. Depois, também, e por fim, a integração de hidrogênio verde ou biometano como vetor energético em substituição do gás natural. O biometano é uma solução muito interessante, portanto, a molécula é a mesma, é intermutável, não há qualquer necessidade de alteração de caldeiras, fornos, queimadores, e pode ser feita uma compra virtual, pode estar o biometano a ser produzido em Trás-os-Montes e ser injetado na rede de distribuição de transporte de gás natural e alguém em Lisboa comprar, portanto, com um certificado de origem, tal como se faz na eletricidade, e será aqui um vetor muito importante da descarbonização dos processos térmicos industriais. O hidrogênio, nem tanto, o hidrogênio tem aqui questões relacionadas com a chama, com o comportamento da chama, enfim, portanto, traz aqui mais dificuldades de adaptação dos fornos e é preciso aqui, de facto, um investimento muito grande, portanto, torna-se menos interessante que o biometano. E era isto que tinha aqui para vos deixar, também falar um bocadinho das ferramentas avançadas de gestão de energia, mas já falei há pouco a importância da digitalização de processos, das ferramentas,
E para o fim, e apenas como última hipótese, de facto, a captura de carbono para aqueles usos de combustíveis fósseis não substituíveis. Uma mensagem final, a descarbonização deve ser entendida como um fator de competitividade, não deve ser entendida pelos industriais como um fardo, como algo que tem que ser feito e que são empurrados para fazer e algo para cumprir a legislação. Não, é uma oportunidade de sermos mais competitivos, de diminuir os custos operacionais por via da eficiência energética, de conseguir até, porque o acesso a financiamento agora está muito dependente também de critérios de sustentabilidade, dos indicadores ESG, portanto, até para aceder a novos mercados, conseguir translação e mesmo a financiamento é fundamental as empresas seguirem esse caminho da descarbonização, da sustentabilidade, e há aqui uma outra oportunidade para a indústria nacional ser tomador de tecnologia, ser fornecedor das soluções tecnológicas para a descarbonização. E, de facto, por exemplo, no biometano, toda a cadeia de valor tecnológico do biometano, enfim, todas essas tecnologias podem ser produzidas cá em Portugal e há aqui uma oportunidade grande também das empresas portuguesas se posicionarem. Muito obrigado e peço desculpa por resvalar aqui um bocadinho no tempo, está bem? Pedro, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Efetivamente, como deu para perceber, há muitas opções tecnológicas e também em termos de gestão, quando estamos a falar de promover estratégias empresariais de eficiência energética e descarbonização. E eu, passando aqui a palavra ao Luís Ribeiro, que é uma pessoa que vem aqui da parte da Yuan, que é uma empresa que tem trabalhado muito lado a lado com a indústria, e ia pedir ao Luís então que partilhasse um pouco aquilo que tem sido este caminho e esta experiência de ajudar a indústria a tornar realidade muitas destas possibilidades. Luís. Pedro e restante equipa, muito obrigado pelo convite da Associação Empresarial Passos Ferreira, naturalmente. Ficamos muito satisfeitos por estar aqui. Também por estar aqui ao lado do Ricardo de Barbosa, do INEGI, que aliás foi onde eu comecei a minha carreira profissional há 30 e tal anos atrás. Portanto, fico satisfeito também disso. Não tenho apresentação nenhuma. Eu estou não aqui foi caso único, Fred, não foi caso único, peço desculpa interromper, da passagem do Inés para a Yuan, né? Houve mais colegas. Sim, é verdade. Não tenho apresentação. Eu queria focar mais o meu discurso. Eu gosto mais que isto seja pessoal do que via o webinar, mas é assim que está o formato, portanto assim será. Gostava mais de transmitir aqui um bocadinho a nossa experiência enquanto Yuan, já agora, introdução, 10 segundos. Yuan é uma empresa que trabalha na área de eficiência energética, fundamentalmente do setor industrial. Estamos nisto há 21 anos, numa altura em que pouca gente ainda falava de eficiência energética. Neste momento estamos integrados no grupo Helexia e, portanto, ainda mais integrados e de uma forma mais vertical conseguimos abordar esta questão da descarbonização. A descarbonização começa já por dizer que fico muito satisfeito por encontrar tantas alternativas, tantas soluções apresentadas pelo Ricardo Barbosa sobre esta matéria, muitas estratégias, etc. Mas eu costumo dizer de uma forma muito terra a terra, esta descarbonização tem 3 grandes características. Demora muito tempo, é difícil e custa muito dinheiro. Portanto, estas são 3 conclusões muito terra a terra. Podemos estar aqui a divagar durante muitas horas sobre este tema, mas batem sempre nesta. Demoram muito tempo, custam muito dinheiro e é muito difícil. Portanto, esta aqui é a introdução. O que me traz aqui relativamente ao famigerado ESG. Não sei se dentro dos participantes estão familiarizados com este tema ou não. Eu, mais do que a informação que se pode ter em qualquer chat GPT, gostava de dar o meu comentário, não sei se é criativo ou não, sobre o que é esta temática do ESG. Eu estou perfeitamente convicto que o ESG já agora ESG é Environment, Social and Governance, a área ambiental, a parte de recursos humanos e a questão da gestão das empresas. É algo que a Europa implementou, porque ao fim de muitos anos, e bem, e as coisas demoram sempre muito tempo, chegou à brilhante conclusão que efetivamente não vale a pena estar a lutar contra os nossos parceiros chineses
e a Índia, que ainda vem aí, ainda vem a caminho. Portanto, não vale a pena estar a definir uma estratégia de longo prazo em que vá se confrontar com este tipo de mercados, mas antes definiu o tipo de empresa que vê querer existir, pelo menos querer existir, em 2050. E a Europa definiu, e bem, que quer em 2050 na Europa empresas que sejam ambientalmente responsáveis, que tratem bem dos colaboradores. Já agora, o ambiente responsável é o E, o socialmente responsável, tratar bem os colaboradores, etc., etc., é o social, e a parte do governance é que tenha uma gestão transparente. Portanto, estes são os 3 grandes pilares que a Europa definiu para a empresa europeia de futuro. E definiu isto com prazos, 2050, por exemplo, que agora já está a pensar em passar para 2045, etc. Sendo que, da minha apresentação aqui, tem a ver com o ESG na indústria, a pressão regulamentar, a oportunidade de valor. Apesar da Europa ter definido estes pilares, o ESG, como empresa de futuro, desengane-se quem pensar que o calendário é definido em termos políticos, diria assim. Portanto, havendo esta diretiva e estes pilares, as empresas que lideram cada um dos segmentos, eu estou aqui com algum conhecimento de causa, já agora também uma curiosidade, que é uma coisa que me deixa a mim particularmente satisfeito. A Play ano passa mais de 20% de energia portuguesa, ou seja, em termos de energia elétrica e gás natural, os nossos clientes, diria assim, consomem mais de 20% da energia portuguesa. Portanto, é uma característica muito significativa. Não sei se única ou não, eu diria que sim, mas portanto com algum conhecimento de causa em termos transversais, naturalmente aqui estamos no setor das madeiras, etc., mas portanto a minha exposição tem muito a ver com o conhecimento transversal. E portanto estava a dizer que a empresa definiu, a Europa definiu este calendário, mas e as empresas que estão a liderar os segmentos estão a levar isto muito a sério. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem ideia do quão sério elas estão a levar este assunto. Estão a acontecer uma inversão, eu diria que há 5, 6 anos atrás, uma inversão muito, muito significativa no que diz respeito à forma como as empresas, e volto a dizer, que lideram os segmentos, as empresas grandes, profissionais, etc., estão a ver esta questão da descarbonização, porque desde há 5, 6 anos nós sentimos que o vetor está cada vez mais a deixar de ter o racional financeiro para ter um racional de efeito sobre o ambiente. Ou seja, o que até há meia dúzia de anos atrás, empresas faziam investimentos com retornos até 3, 4, 5 anos, e 5 já não eram muitos. Hoje em dia, o racional da motivação para a implementação das ações tem muito a ver qual é que é o impacto que isso vai ter na sua própria atividade, mais do que propriamente o racional económico. Portanto, é uma coisa que também tem sentido, mas esse é o caminho. Isto, naturalmente, que é o posicionamento das empresas de referência, de empresas que lideram os temas, sem fazer qualquer tipo de publicidade, são as Coca-Colas da vida, e as Mercedes, etc. E, portanto, e os IKEA, já agora que estamos a falar, já que estamos aqui a falar, portanto, sem querer passar qualquer tipo de mensagem de referência, vocês têm a fábrica do IKEA na vossa área, que é uma referência nesta matéria e, portanto, fico particularmente satisfeito de ser uma empresa com quem nós trabalhamos também. Portanto, dito isto, esta questão da descarbonização está a andar. A descarbonização passa muito por eu não quero ir muito ao detalhe, mas eventualmente quem está neste quórum saberá, quando eu falar em Scope 1, 2 e 3, dir-lhe-á qualquer coisa. Nós há bocado o Ricardo Barbosa falou do Scope 1 e 2 e efetivamente são os mais importantes em termos de intervenção, porque são aqueles sobre os quais nós controlamos, porque são as emissões diretas e indiretas, mas ao fim e ao cabo, e vem nos livros, que uma empresa tem que trabalhar o Scope 1, 2 e 3, e o Scope 1 e 2 é muito difícil, demora muito tempo e custa muito dinheiro, mas at the end of the day vai representar cerca de 30% do impacto das emissões da sua atividade. Ou seja, 70% do impacto em termos de emissões está no Scope 3, que é a cadeia de valor, etc. Isto para dizer o quê?
as empresas que estão neste momento, volto a dizer mais uma vez, sem fazer, é uma referência, portanto, as boas referências normalmente dizem-se, os IKEAs da vida estão a tratar do Scope 1 e 2, quando chegar ao Scope 3 vai entrar com a cadeia de valor, portanto, e a cadeia de valor vai entrar todas as empresas típicas do mercado. E, portanto, essas empresas que estão na cadeia de valor vão ter que dar corda às pernas, ou dar corda às sapatilhas, e vão ter que também ajudar essas empresas a cumprir com a diminuição das emissões em termos de Scope 3. E vai ser isso, quando eu falo de oportunidades de valor e falo de pressão regulamentar, etc., etc., mais do que isto tudo, quem vai efetivamente fazer pressão sobre o mercado são os clientes e são as entidades financeiras. Se vocês falarem com as áreas financeiras de qualquer grande empresa hoje em dia, todas elas já têm esta pressão. As entidades financeiras já têm muito, quando estão a negociar condições de financiamento, já querem saber qual é que é a estratégia das empresas para a descarbonização. E daí há outra sigla que também fica aqui no ar, que é o CSRD. O CSRD é o regulamento, ou a diretiva que regulamenta o diretório e a forma como se apresentam as estratégias, nomeadamente no que diz respeito à parte ambiental. Portanto, o CSRD é um documento standardizado, pode ser lido por qualquer entidade financeira na Alemanha ou em Portugal. Esse é o grande objetivo da uniformização e standardização de processos. E, portanto, o CSRD, que já existe um calendário para as empresas estarem vinculadas a esta, já foi adiado 2 anos, felizmente, mas já existe um calendário para as empresas ficarem vinculadas à apresentação deste tipo de documentos. Portanto, vão ser as entidades financeiras e vai ser o mercado, nomeadamente os clientes, que vão exigir ao mercado acelerarem todo este processo de descarbonização para os ajudar a eles nos critérios de sustentabilidade. Portanto, isto para dizer que as empresas que fazem parte, que é a maior parte, as empresas que fazem parte da cadeia de valor de todos os setores em geral, aquelas que assumirem tão cedo quanto possível a importância da descarbonização na sua atividade e que no futuro vai dar vantagem competitiva no mercado, porque de alguma forma vão ajudar também os seus clientes a cumprirem as suas metas, são aquelas que vão vingar. Isso não há volta a dar. Quem acordar para isto tarde, volto a dizer, e repito isto muitas vezes porque é um facto, demora muito tempo. E, portanto, quem acordar tarde não vai ser, agora vamos, durante os próximos 6 meses ou no próximo ano, vamos tratar da descarbonização. Não existe isso. A descarbonização é algo que demora muito tempo. E, portanto, as empresas que convém identificarem isto como uma questão com alguma seriedade e importante, que é para não ficarem para trás. Porque, algum no tempo, o Estado não é Santa Casa de Misericórdia, portanto, e o Estado, algum no tempo, vai começar a penalizar as empresas poluidoras. Atualmente, no mercado de emissões não estão todas as empresas, como vocês sabem, estão as vidreiras, estão as cimenteiras, etc, etc. Mas é uma questão de tempo. Não quero aqui antecipar nem dar ideias a qualquer parte política, mas isto, as emissões vai cair em cima de toda a gente. Portanto, quem atrasar este processo da descarbonização, alguns no tempo, vai ser penalizado por 2 formas. Vai ser penalizado pela taxa de carbono e vai ser penalizado porque vai ter que fazer os investimentos necessários para que a descarbonização aconteça. Portanto, vai pagar o que pode pagar hoje uma vez, vai pagar 1,5 vezes ou 2 vezes. Portanto, esta aqui, quando eu digo oportunidade de valor, isto podia ser tema para outro seminário, se estamos todos de acordo ou não sobre estas políticas das exigências da vida ou não, mas elas estão para ficar, portanto não há volta a dar, estão para ficar, e portanto convém que as empresas aceitem isto como um dado adquirido e aproveitem, empresas como a nossa, já agora, sem publicidade, utilizar os nossos recursos, nomeadamente recursos financeiros, para alavancar todo este processo de descarbonização, porque existem. Hoje em dia não falta dinheiro no mercado, faltam projetos de investimento, e portanto as empresas que mais rapidamente se posicionarem
nesta questão da descarbonização para cumprir, nomeadamente, os pilares do ESG. E nós aqui, dentro do ESG, estamos a focar-nos muito no E. O S e o G, parte social é parte do governance, não é propriamente o tema aqui da descarbonização da indústria, tem de uma forma indireta, nós estamos aqui com o E, e portanto as empresas têm que acelerar estes processos, e quer queiramos, quer não, Portugal é muito bom nisto. Portugal é uma referência nesta área, nomeadamente na área de eficiência energética. Estamos à frente, não sei se está aqui alguém de nossos hermanos ou não, mas digo isto em frente a qualquer pessoa, nós estamos à frente dos espanhóis no que diz respeito a esta questão da eficiência energética, eu diria 4, 5 anos, e portanto, mesmo em nível europeu, naturalmente há outros países que estão na vanguarda como nós estamos, mas nós não temos que ter receio porque nós estamos na vanguarda desta temática, nomeadamente da eficiência energética, e portanto temos todas as condições para que possamos fazer com o peso que representamos, é um facto. Portugal representa o que representa na Europa, mas cada um tem que fazer a sua parte, e nós sabemos-la fazer bem. Não sei, já agora também aqui um parênteses, porque acho que é interessante para nós como portugueses sabermos isso. Portugal é um país em que as multinacionais gostam muito de fazer projetos piloto, e eu estou convencido que é pela nossa competência. Estou a falar de Portugal, nossa competência, e estou a falar também pela eventual pouca exposição que nós possamos ter quando estamos a fazer projetos de pilotos de algum relevo. Mas, efetivamente, as multinacionais gostam muito de utilizar Portugal para fazer projetos emblemáticos e com algum impacto. Portanto, ESG na indústria tem muitas contrariedades, pressão na indústria. É muito fácil nós ouvirmos os nossos empresários, as nossas empresas dizer quem é que vai pagar isto, e com todo valor, alguém tem que pagar. Normalmente são os clientes finais, na maior parte das vezes, mas há alguns setores que não conseguem transferir este custo adicional para o mercado. Mas existem outras ferramentas para que essas coisas possam acontecer, porque empresas como nós, este é o nosso mundo, nós estamos disponíveis para fazer investimentos nesta matéria e trabalhar sempre com base em desempenho. Portanto, existem ferramentas, procurem as ferramentas, assumam, interiorizem, por favor, a necessidade de acelerar estes processos de descarbonização. Nós estamos numa Europa que anda muito depressa, e se ela acelerar, nós eventualmente não vamos ter como acelerar. Portanto, nós como portugueses temos que acelerar estes processos, nós sabemos como fazer. O futuro, não há dúvidas o que é que vai ser, e portanto a ESG sim, na medida de acelerar, na medida de promover competitividade, na medida de filtrar as empresas que são realmente boas e que participem na melhoria das condições ambientais para todos nós, nomeadamente para quem vem a seguir. Portanto, esta é a nossa visão do tema. Volto a referir, porque isto aqui acho que é importante, suportado numa experiência muito vasta em todos os setores de atividade a nível nacional e fundamentalmente nas grandes empresas, que é onde o consumo está muito representado. Pegando nas palavras do Ricardo Barbosa, com todas estas estratégias, a eficiência energética tem uma característica, é muito customizada, na maior parte das vezes é muito customizada, portanto, ainda mais uma razão para demora tempo, e de facto custa muito dinheiro. Mas quem vingar tem um futuro brilhante e garantido em frente. Portanto, é ESG sim, na medida de pressão, que não seja pressão regulamentar, mas que seja uma pressão para serem mais competitivas no futuro, e no futuro que aconteça, não foi propriamente no vosso setor, mas quem sabe que aconteceu ao setor do calçado nos anos 80 e dos 10% de empresas que sobreviveram a esse registro, muitas estão, a maior parte diria que estão saudáveis, pelo menos, e portanto houve um filtro muito grande nos anos 80 no setor de calçado, e este vai ser outro filtro. Quem vier, quem ficar e quem vingar, nomeadamente não só, mas também nesta questão de contributo para a descarbonização dos seus clientes, esta é a grande visão que as empresas têm que ter, não é ajudar, contribuir para a melhoria do ambiental per si, mas também ajudar os indicadores de desempenho ambiental dos seus clientes. Portanto, esta é a cadeia de valor que vai vingar no futuro, e
e, portanto, esta é a nossa visão do tema. Portanto, eu quero deixar aqui alguns minutinhos para alguma questão que possa surgir, mas este é um tema que podemos estar aqui a falar durante as próximas 5 horas, garantidamente. Sim, sem dúvida, Luís. E eu, se calhar, agradecendo aqui a intervenção de ambos, também não queria deixar de partilhar. Eu, nas últimas semanas, tenho andado muito também em chão de fábrica, como consultor, mas também como auditor, e tenho visto, efetivamente, nas empresas, aquilo que o Luís acabou de referir é que existe uma enorme capacidade técnica das empresas de fazerem a customização das melhores soluções, no sentido de serem cada vez mais eficientes. Eu vou partilhar aqui um desabafo de uma equipa de gestão de topo de uma destas empresas que dizia, a propósito desta questão das tarifas do Trump, aquilo que estava a acontecer num determinado setor em particular é que várias grandes empresas da China e da Índia estavam neste momento a inundar a Europa de uma série de produtos, às vezes a preços de venda abaixo do preço de custo desta empresa em particular. O que é que significa? Esta empresa todos os dias tem uma preocupação, é como é que podemos melhorar a nossa eficiência energética, porque são grandes consumidores, porque é uma questão de sobrevivência. E, portanto, estas questões da eficiência energética e da descarbonização não é só para preservar questões ambientais, muitas vezes são questões de competitividade críticas e mesmo de sobrevivência num contexto que de um momento para o outro, com esta questão das tarifas, agora com outras tendências, colocam uma pressão muito grande na nossa indústria, que é bastante competitiva e que tem sido bastante atenta, e tem havido uma série de ferramentas. Estou-me a lembrar, o SCCE tem dado um contributo muito positivo a forçar as empresas a definirem as suas estratégias. E por isso, se calhar, gostava de ouvir aqui do Ricardo e do Luís um pouco também aquilo que é a vossa visão sobre o papel que a inovação e a digitalização, por exemplo, podem ter no sentido de acelerar este caminho para uma maior eficiência e para, no fundo, tentar que este caminho para a descarbonização, que tem custos, que é complexo e demora tempo, não há dúvidas, que se consigam ganhar aqui algumas etapas. Ricardo, se calhar comentar um pouco esta questão da inovação e também desmistificar um pouco esta questão que isto não é só para as grandes empresas. As pequenas empresas têm que conseguir, dentro do seu contexto, captar os recursos necessários para se adaptarem e se prepararem para o futuro, porque se não o fizerem, correm o risco de, quando estas grandes empresas começarem a exigir à sua cadeia de valor um conjunto de práticas, tal como hoje os bancos já estão a exigir para emprestar dinheiro, expliquem-nos lá qual é a vossa estratégia de descarbonização e de sustentabilidade, porque senão não recebem financiamento, já há essa pressão. As grandes empresas também vão colocar Pedro, essa pressão. eu faço fundamentalmente faço a referência de grandes empresas, porque as pequenas empresas, ou as PMEs, ou seja o que for, são mais frágeis nesta matéria, porque vocês sabem, e aqui nenhum de nós é naif, as grandes empresas, quando chegam a uma determinada altura, são cegas, não é? Ou seja, cumprem critérios e quem satisfizer, satisfaz, quem não satisfizer, vá para casa e faça o trabalho de casa e ponha a satisfazer. Portanto, as empresas, as PMEs e as empresas, não precisa ser tão pequenas como isso, ao estarem numa cadeia de valor de uma grande empresa, são mais frágeis nesta matéria, porque de um momento para o outro podem sofrer alguns danos irreversíveis. Ricardo, já agora vou concluir só de dar a minha opinião sobre a pergunta do Pedro, para terminar a minha exposição. Esta questão da digitalização, Pedro, é uma questão absolutamente vital. Isto, quando nós estamos a tratar de toda esta questão do ESG, da vida, etc., há uma coisa que é absolutamente crucial, são dados. Dados é baseline. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, quase que quem não tem acesso a dados, quem não trabalha aos dados, quem não monitoriza, etc., ainda está na idade da pedra. Portanto, mas infelizmente a maior parte da empresa ainda está na idade da pedra. Mas isto aqui é uma coisa que, dentro do difícil, demora muito tempo e custa muito dinheiro. Esta questão dos dados nem se enquadra muito, porque é uma coisa relativamente rápida, mas é absolutamente fundamental. É o baseline de tudo. Portanto, digitalização, sim. Dados, sim. Trabalhar dados, sim, por quem sabe. Informação útil, não é informação pela informação. Eu costumo dizer que quando há plataformas em que uma pessoa, passado 6 meses, está a dizer qual é que é a password tal caldo entornado, portanto a informação tem que ser útil
e efetivamente a monitorização dos dados, o tratamento dos dados e a divulgação dos dados de uma forma útil é absolutamente fundamental. Ricardo. Muito bem. Ricardo. Resta um pouco para dizer, sim, 100% de acordo com o Luís. Dizer só, e voltando um bocadinho atrás, que de facto a descarbonização tem o seu custo, isso é inegável, custa dinheiro, no final, mas custa muito mais não fazer nada, não é? Portanto, a longo prazo, as empresas que não fizerem não vão sobreviver, enfim. E ainda que sobrevivam, e nessas questões mais de energia, vão ser taxadas pelo carbono, enfim, vai haver aqui um conjunto de imposição, enfim, taxonomia que vai tornar tudo mais caro, ou seja, é um investimento avultado, as empresas de facto têm que ter essa capacidade financeira, há muitas ferramentas, há muito financiamento, há empresas como a ION que faz muitas vezes até assumindo os investimentos e pronto, eu penso que vocês fazem um modelo também de uma ESA, de uma empresa de serviços energéticos, as antigas ESCO, que depois são ressarcidas pelas poupanças. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas que estão à disposição das empresas para alavancar esses investimentos. Pronto. Mas deixar essa nota é muito mais caro e vai ser muito mais dramático para as empresas não fazerem nada do que assumirem este investimento. Quanto à digitalização, um pouco mais a dizer do que o Luís disse, cada vez mais é fundamental ter dados, cada vez mais é preciso ter ferramentas também que tenham algum forecast, por exemplo, na área de energia, cada vez mais estão a trabalhar em ferramentas avançadas de energia que de alguma forma conseguem ter aqui uma previsão, quer da procura de energia, porque sabemos exatamente com um conjunto de dados para produzir um determinado produto, há aqui um perfil de utilização de energia e sabemos logo à partida qual é que é esse perfil de utilização de energia para uma determinada referência de produto e cruzar essa previsão de procura com uma previsão de oferta, se soubermos que a nossa central solar fotovoltaica nos próximos 3 ou 4 dias, qual vai ser o perfil de produção de energia elétrica, qual vai ser a previsão dos custos de energia para as empresas que estão indexadas ao mercado. Casar esta previsão de oferta com procura com algoritmos de otimização e ter aqui a energia como mais um fator ou um parâmetro que influencia o escalonamento da produção é de facto essencial para garantir o sucesso e a implementação destas medidas. As empresas de facto estão muito atrás, eu estou aqui a falar já é gestão de energia, já é bom as empresas que fazem monitorização. Nós, outro dia, tivemos uma empresa, que era uma fundição, que tinha vários fornos a gás natural e não fazia a mínima ideia qual era a segregação do uso de gás natural pelos vários fornos. E depois, com a instalação de um simples sistema de monitorização e nos caudalímetros de gás, ficam com o forno até que produzia menos, tinha menos produção, era que consumia mais gás natural. Eles não faziam a mínima ideia que aquele forno era um forno ineficiente, pensavam que até seria dos melhores fornos. Portanto, a monitorização, ter dados, analisar dados, se conseguirmos ter as ferramentas a analisar os dados por nós e descentralizar o processo de decisão, tanto melhor, é fundamental para dar esse salto. Obrigado. Uhum. E por fim, só para dizer, sim, fico muito particularmente satisfeito em ver aqui no quórum de assistentes, nomeadamente uma das pessoas que eu mais admiro, e tecnicamente mais válida nesta área de eficiência energética, e, portanto, é de um dos institutos, está incógnito, mas ele sabe para quem eu estou a falar. Muito bem, e pegando aqui também na questão da Filipa e olhando um pouco para a realidade deste setor, e que também é similar a vários outros setores, que é muito, que tem muitas micro e pequenas empresas, não é? Já deu para perceber que a parte da monitorização e ter acesso a dados é crucial, mas se tivessem que identificar uma, duas áreas onde as empresas deviam atuar já, na vossa opinião, para onde é que as empresas devem começar, as empresas, nomeadamente, que ainda estejam muito verdes nestes caminhos? Sei que é uma pergunta difícil, mas com base na vossa experiência, certamente podem dar algumas pistas sobre quem agora quer claramente atalhar caminho, para onde é que pode começar? Claramente pela eficiência energética, claramente, pronto. Antes de pensar em solar fotovoltaico, tal como eu disse na minha apresentação, antes de pensar aqui
noutras estratégias, a eficiência energética. Ainda há muito desperdício de energia na indústria, portanto, ainda há muito a fazer na área da eficiência energética. Eu também concordo. Uhum. Também E concordo aí também plenamente. A é. eficiência energética, mas aqui só contraponho acho que a questão da produção pode ser em simultâneo, até porque as coisas têm que acelerar mais de uma forma muito rápida. Mas efetivamente aqui o grande passo é as empresas estarem consciência de que ou começam pelo menos a ter consciência do que vem aí e a aceitar em termos de estratégia de gestão qual é o caminho a seguir. E depois o caminho faz caminhando, pá, e como disse anteriormente, há ferramentas para as empresas fazerem o caminho sem dispersar do seu core business. Portanto, há como fazer. Portanto, eu acho que aqui o primeiro grande passo é as empresas terem consciência de que há um caminho a seguir e afinar nesse sentido. Depois as coisas arranjam-se. Mas demora muito tempo, é muito difícil e custa muito dinheiro. Muito bem, e precisamente pegando nesta última deixa e dando aqui a nota de que caso alguém queira ver respondida alguma questão, pode usar o chat para a colocar, dar nota de que nós originalmente tínhamos pensado neste webinar introduzir uma terceira intervenção sobre os financiamentos, nomeadamente os novos avisos de financiamento do Portugal 2030, só que mais uma vez, como acontece em Portugal, estes avisos arrastam-se no tempo. E os prazos previstos para a sua publicação são sucessivamente ultrapassados, criando dificuldades adicionais na captação de recursos financeiros das empresas. Este, aliás, é um tema sensível, que é de que forma é que Portugal pode utilizar de forma o mais inteligente possível muito dinheiro que vem dos financiamentos europeus para acelerar esta transição energética e no sentido da descarbonização do lado das empresas. Infelizmente, nós cometemos, eu diria, dois pecados, não sendo mortais, pesam muito na nossa economia, que é, por um lado, criamos mecanismos de acesso a financiamento comunitário extremamente complexos e burocráticos, criando muitas dificuldades às empresas, e depois, por outro lado, quando se tem planificação de lançamento de avisos de concurso visando financiar áreas tão críticas para a nossa economia como estas, e vemos os avisos de concurso passarem às vezes meio ano, às vezes um ano, ou sofrendo cortes, não é certamente uma ajuda que as entidades competentes estão a dar, neste caso, à nossa indústria. Pronto, esperemos que a situação melhore, mas infelizmente esta é uma realidade. Só dar uma nota. Nós vamos, neste ciclo de webinars, se este é o primeiro, vamos ter no final um webinar precisamente para falar sobre financiamentos, onde iremos naturalmente falar sobre os financiamentos europeus disponíveis, mas também sobre outras modalidades de financiamento, como as empresas de serviços de energia, e eventualmente outros mecanismos de financiamento aos quais as empresas podem recorrer para concretizarem muitos destes investimentos, e já foi aqui reforçado, muitas vezes implicam investimentos elevados, de forma a que a dificuldade de acesso a financiamento nunca seja um problema para as empresas terem no terreno as suas estratégias e terem os ganhos decorrentes para estarem preparadas para o futuro. Não havendo mais questões, resta-me agradecer, em particular, a participação do Ricardo Barbosa e do Luís Ribeiro, que nos vieram aqui dar pistas no pouco tempo disponível do webinar, e não há dúvida que nos deixam aqui a pensar sobre uma série de matérias, assim como também agradecer à Associação Empresarial de Paços de Ferreira pela dinamização desta iniciativa e sugiro que estejam atentos aos próximos webinars, porque em outubro vão decorrer mais 3 webinars, pelo menos, sobre temáticas ligadas à descarbonização do setor, nas quais podem participar para colocar questões, para obter informação, e sendo que, tal como a Filipa Belo referiu no início, a gravação dos webinars vai ser disponibilizada nas redes sociais, assim como também no site do projeto, para que outras pessoas possam ter acesso à informação que foi aqui partilhada. Muito boa tarde a todos e encontramos no próximo webinar em outubro. Tá bem?
Obrigada.